Difícil de falar de caridade depois dele ler Emmanuel, né? Como é que eu vou seguir Emmanuel aqui? Mas, vamos lá. Nós trouxemos hoje esse estudo do tríplice aspecto da caridade, mas antes da gente começar, a gente precisa entender o que é caridade. Por que a gente precisa falar de caridade? Se caridade fizesse parte de nós, não precisaria estar aqui falando de caridade, porque você não precisa falar do que já é parte do que você é. Nós, nessa evolução, nesse caminho que ainda estamos de evolução, ainda precisamos nos esforçar para fazer caridade. Caridade não é um ato natural. Vocês querem ver o que é um ato natural de caridade? Provavelmente alguns de vocês conhecem a história da Madre Teresa, famosa, quando tem aquele jornalista americano que está entrevistando ela lá em Calcutá, e de repente ela levanta e sai correndo. E ele não entende nada e sai correndo atrás dela. E ela vira para cá, vira para lá, naquela miséria da Índia, de Calcutá, e de repente ela chega num monte de lixo, começa a separar o lixo, e aí tira um senhor que estava morrendo, pega ele, põe ele nos braços, e ele morre nos braços dela. E o jornalista fica em estado de choque com aquele fedor, com aquele lixo, com aquela pessoa realmente apodrecendo, e vira para ela e fala: eu não faria isso nem por $1 milhão. E ela vira para ele e fala: eu também não, só por amor. A caridade, que já é parte de quem ela é, já é parte integrante desse espírito evoluído que é Madre Teresa. Nós, que ainda estamos lutando para aprender a fazer caridade, estamos aqui trazendo o estudo para ver como que a gente pode praticar a caridade nos seus 3 aspectos. Então, nós vamos falar da caridade beneficente, da caridade benevolente e da caridade espiritual. A caridade espiritual que nos é muito cara para todos nós que frequentamos um centro espírita e trabalhamos com espiritismo. Então eu vou focar bastante nessa parte do que a gente pode fazer num centro espírita, do nosso foco da caridade espiritual. Mas antes, primeiro vamos entender que a caridade existiu desde que existiu o primeiro ser necessitado e o primeiro espírito com um pouquinho mais de evolução e sentindo a necessidade de ajudar ao próximo. Aqui, isso. Então, lá Aristóteles, na Grécia Antiga, já falava essa frase linda: a essência de uma vida feliz é servir aos outros e praticar o bem. Isso 2000 anos antes de Cristo. Mais recentemente, Gandhi nos traz que a melhor maneira de se encontrar é se perder a serviço dos outros. Então, por aí, a gente vê que as grandes figuras da história da humanidade falam de caridade independente de religião. Caridade a serviço do próximo, caridade para nossa evolução. Então vamos começar pela caridade beneficente. O que é caridade beneficente? É assistência social. Muita gente, quando você fala de caridade, especialmente nesse país, você usa a palavra charity, a associação imediata é dar dinheiro. O entendimento deles de caridade é dar dinheiro. Eles não vão além disso. É importante, é importantíssimo. A caridade monetária ajuda a muitos necessitados, é uma parte importante da evolução de um país se tornar unido, um povo se ajudando uns aos outros. Nós, como sociedade, evoluímos juntos, e sem a caridade não há evolução. A parte financeira, então, é muito importante. Porém, ela é limitada pela capacidade da pessoa, capacidade financeira da pessoa. Quem mal consegue se sustentar, não consegue ter dinheiro para
doar para quem precisa. Então, ela é limitada e é diretamente relacionada com as possibilidades financeiras da pessoa que quer doar. Mas ela é independente de qualquer crença. Você só precisa querer ajudar e ter dinheiro. Aí você pode praticar esse tipo de caridade, a caridade beneficente. De novo, ela é muito importante. Se vocês querem ver quão importante ela esse senhor chamado Paul Hawken, ele escreveu um livro chamado Blessed and Rest, que ele passou uma década estudando as organizações dedicadas a praticar a caridade nos seus mais diversos aspectos, principalmente promovendo justiça social e protegendo o meio ambiente. O que é esse mundo das ONGs, organizações não governamentais? É o maior movimento que existe no globo. Não tem nome, não tem líder, não tem uma localização específica e é largamente ignorado pelos líderes dos países. É um movimento que funciona à margem dos governos e dos interesses dos governos. Existem organizações, os governos dão a parte do seu apoio, mas basicamente as ONGs são movimentos independentes dos governos. Existem milhões de pessoas no mundo que trabalham em ONGs hoje em dia. Tem escolas, tem empreendimentos sociais, sociedade civil, diversos tipos de movimentos que fazem parte dessas organizações não governamentais que existem para servir ao próximo. Isso é uma mudança cultural muito grande que nós estamos vivendo, porque se você olhar, nós espíritas nos referenciamos muito à época de Kardec, 150 anos atrás, 160 esse ano, 160, agora terça-feira. E naquela época isso não existia. Os esforços de ajuda aos necessitados ou vinham muito limitadamente pelo governo ou eram esforços de pessoas que tinham já esse dom, esse espírito mais evoluído e a necessidade de ajudar ao próximo. E que se vocês lembram do Evangelho, o caso daquela senhora que costurava e leva a filha para ajudar também e ensina a filha como é que a filha pode fazer caridade, que aliás é pelo espírito caritas, que é caridade. Então, mas isso eram esforços individuais. Hoje em dia existem mais de 1,5 milhões de ONGs somente nos Estados Unidos. Existem mais de 3 milhões de ONGs no mundo e a metade nesse país aqui. Os Estados Unidos tem uma fama de materialista, de não espiritual, de egoísta, e na verdade esse país é o país que existe maior número de ONGs no mundo. Mais de 1,5 milhão de ONGs. Agora é curiosidade, sabem qual é o segundo? Não vale vocês que já ouviram. Qual é o segundo país do mundo com o maior número de ONGs? Para mim foi uma grande surpresa descobrir. Não é o Brasil, não, tá? Índia. Índia existem mais de 1 milhão de ONGs. Porque é um país onde a miséria é muito grande e a filosofia e a religião hindu promove o auxílio ao próximo. Infelizmente o sistema de castas ainda existe, que eles não conseguem superar, mas a caridade é já muito difundido lá e existem muitas pessoas envolvidas e que trabalham. A Madre Teresa foi para a Índia não por acaso, né? Porque lá era onde ela podia servir da maneira que ela serviu. O mundo dos vivos não está lá fora, mas sim em nosso coração. A gente só precisa querer ajudar.
Existem milhares de casas abandonadas sem moradores e milhares de moradores sem casa para morar. Alguma coisa está errada. Há 200 anos atrás existia uma grande preocupação que o mundo ia morrer de fome, que não ia ter comida suficiente para toda a população. Hoje, existe comida suficiente para alimentar a população inteira do mundo. O que nós enfrentamos é uma falta de capacidade de distribuição eficiente. Então, muita comida é jogada fora, desperdiçada, mas se a gente soubesse distribuir comida eficientemente pelo mundo, ninguém passaria fome. Mas já estamos caminhando para lá. Então, existe uma diferença conceitual entre ficar rico e ser rico. Ser rico é interno, ficar rico é material. Como nós podemos ajudar? Todos nós temos alguma coisa para doar. É só uma questão de disposição. Então aí nós entramos no segundo tipo de caridade, que é a caridade benevolente. Benevolente, segundo o Webster, dicionário Webster, é a vontade ou disposição de fazer o bem sem esperar retorno. Fazer o bem pelo bem. Isso é benevolência. Porque existe os que praticam a caridade porque querem ser reconhecidos, que dão dinheiro porque querem ter o nome na porta do edifício. Eles estão errados? Não. É melhor do que os que não fazem caridade nenhuma. É um processo. Ainda precisam, o egoísmo ainda fala mais alto. A necessidade de ser reconhecido, o orgulho ainda fala mais alto do que a vontade natural de ajudar o próximo. Mas já é um passo adiante. Nós precisamos desses benfeitores no momento ainda, que são os milionários e bilionários, que doam dinheiro para os hospitais, que doam dinheiro para as faculdades, para as universidades, em troca de ter o nome deles na porta do edifício, na porta do laboratório, aonde for. É um caminho, mas ajuda ainda. A gente não pode criticar os que estão tentando ajudar o próximo, de qualquer maneira que seja. O orgulho e a vaidade de cada um é um problema que cada um vai resolver com si mesmo e com a sua consciência quando voltarmos ao mundo espiritual. Mas o benefício que a gente deixa para trás, mesmo que tenha sido para se exibir, é um benefício para nós que a gente vai ser reconhecido. Bom, falando da caridade benevolente, que é a vontade ou disposição de fazer o bem novamente, ela está ao alcance de todos, já que não precisa não tem nenhum custo material. Mas é muito difícil de colocar em prática. Por quê? Porque precisa de vontade. Precisa daquela impulso interno para ir e ajudar o próximo. Eu estava lendo um artigo do Stephen Post, que ele fez um estudo sobre caridade. E ele fala que é um estudo feito em vários diferentes aspectos da caridade. E eles dividem grupos que fazem caridade e grupos que não fazem caridade. E analisam saúde, felicidade, etc. 97% das pessoas que fazem caridade são mais felizes do que as pessoas que não fazem caridade. 97%. Ou seja, você fazer caridade praticamente garante que você vai ser mais feliz do que quem não faz caridade. Quase 80% das pessoas que fazem caridade têm saúde melhor do que quem não faz caridade. Saúde global, de física, mental. 67% das pessoas que fazem caridade são menos sujeitas a depressão e doenças mentais do que quem não faz caridade. Então você lê esse artigo e você fala, nem que seja por egoísmo, para eu me sentir melhor, para eu ser melhor, para eu ficar melhor, eu preciso fazer caridade. E ele é um artigo muito interessante,
a Bia deve ter uma cópia, vocês pedem para ela, se alguém quiser ler. Ele vai falando também das limitações de fazer caridade, o que é muito interessante. A gente que trabalhamos em centro espírita ou frequentamos centro espírita, a gente sabe da necessidade, o centro espírita é tudo por caridade, a gente vai discutir muito isso. Mas ele fala também da importância de fazer caridade no limite do nosso bem-estar. Porque se você excede um certo tempo, quando a caridade se torna obrigação, todos esses benefícios deixam de existir. Então ele fala da importância de você ter o seu tempo para você e o tempo para a caridade. Tanto que ele analisa no fim do artigo, ele fala de médicos, enfermeiros, esses que trabalham para ajudar o próximo e que normalmente você diria que eles estão fazendo caridade, apesar de não ser caridade no termo que a gente fala aqui, mas o trabalho é servir ao próximo. Eles têm problemas de saúde, de estresse, etc., por trabalhar demais e se envolver demais com o próximo, se eles não sabem criar limites e se controlar. Mas é um artigo fundamental para quem tem dúvidas se a caridade faz bem ou não faz bem para a saúde global nossa. Vale a pena ler. Então, alguns exemplos de caridade que a gente pode fazer, caridade benevolente. Fechar a boca. Quando alguém que sabe menos que a gente, ou que acha que sabe mais que a gente, fala, a gente ouvir, ficar quieto, respeitar, não tentar ser mais sabido que eles. Quando zombam da gente, quando menosprezam nosso trabalho, nossas ações, nossas atitudes, saber relevar, saber perdoar. Tudo isso é caridade. Caridade nas coisas mínimas que a gente às vezes não pensa. Quando a gente pensa em caridade, a gente pensa em grandes atos, salvar o mundo. Nós não vamos salvar o mundo. A gente precisa salvar nós mesmos primeiro. E a gente salva nós mesmos evoluindo moralmente e espiritualmente e praticando a caridade. E praticando a caridade começa dentro de casa, com aquele membro da família que é extremamente difícil, que a gente não entende como é que a gente é a mesma família, que a gente tem paciência zero. É ali que começa o nosso exercício de caridade. Não dá atenção aos sorrisos maliciosos de outros que nos menosprezam. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, são atos meritórios não de humildade, mas de caridade, porque não dar atenção a erros de outros demonstra caridade moral. É o que nós estamos buscando, a caridade moral. Paciência. Eu costumo falar que paciência você tem ou não tem. Quem fala que perdeu a paciência é porque nunca teve antes. Então, o exercício de paciência é uma forma de caridade. Na verdade, dar esmola é a caridade mais fácil que existe. Você pega o dinheiro do bolso que tem, dá, sai e vai embora, né? Difícil mesmo é perdoar aqueles que Deus coloca no nosso caminho para servir de instrumentos do nosso sofrimento e para testar a nossa paciência. Essa é a grande caridade. Esse é o exercício de paciência que a gente tem que exercitar no nosso dia a dia. Como fala nessa passagem muito bonita do Evangelho segundo o Espiritismo, ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Quando ele fala aqui das misérias ocultas, por que ele fala das misérias ocultas?
Porque é muito fácil a gente ir no embalo, quando existe uma grande catástrofe, está todo mundo doando, a gente vai e doa também. Faz parte do movimento. É importante, é muito importante. Mas quando essas notícias desaparecem, os infortúnios ocultos existem a cada esquina, a cada canto. Os necessitados morais, físicos, espirituais, a gente encontra por todo lugar que a gente vai. E essa é a caridade mais importante. É de ir ao encontro desses que necessitam o nosso apoio, a nossa ajuda, e tentar fazer a nossa caridade funcionar, o nosso exercício de caridade, de aprendizado de caridade funcionar. Então, essa história que vocês conhecem bem, que está nos Evangelhos e está no Evangelho segundo o Espiritismo também, na época de Jesus, os judeus eram obrigados a doar para o templo. Não é na época de Jesus, até hoje ainda é. Ainda funciona assim, como muitas igrejas, você é obrigado a doar para o templo. Era parte da sua obrigação com Deus. E tinha essa viúva que tinha poucos motivos para ser grata pela vida que levava. Porque naquela época, como ela tinha perdido o marido, pelo costume da época, ela perdia a casa, perdia a terra para cultivo e qualquer proteção masculina. Então ela era uma pária da sociedade. Mas mesmo assim, enfrentando o descárnio do mundo, ela foi lá no templo e depositou essas duas pequenas moedas que fizeram só um barulhinho na urna. Era uma urna assim que os judeus chegavam e despejavam aquela quantidade de moeda e fazia aquele barulho das moedas tilitando que o templo inteiro ouvia, e aí olhava para ver quem era o que estava fazendo aquela doação grande, que ele entrava todo orgulhoso, né? Ela jogou duas moedinhas que mal fez barulho. Entrando na fila atrás daquelas pessoas importantes que depositavam as contribuições e se saudavam uns aos outros por quanto eles eram benevolentes. Então, Jesus, lá sentado, em frente ao lugar onde as moedas eram colocadas, e vê essa cena, e está lá com seus discípulos, e comenta: esta pobre viúva doou mais ao templo que todos os outros, porque todos eles doaram dos excessos da sua riqueza. Ela, em sua pobreza, doou tudo que tinha para viver. Esse é o significado da verdadeira caridade. Você doa do que vai fazer falta para você. Você doar do excesso é fácil. Mesmo assim, a maioria de nós nem isso faz. Nem do excesso a gente doa. Por isso que nós estamos ainda nessa terra, neste planeta de provas e expiações. Se a gente já tivesse a caridade como parte de nós, estaremos em mundos mais evoluídos. E por isso que a gente está aqui hoje falando da caridade. Só para vocês terem ideia, esse óbolo da viúva, essas moedinhas que ela deu, valia menos que o quadrans, que era a menor moeda da época em Roma. Ou seja, ela tinha 2 pennies, se fosse. Mas ela foi lá e doou. Esse é o significado verdadeiro da caridade que Jesus nos deixou nos seus ensinos. Tinha esse filósofo judeu da época de 1200, 1200, que ele colocou esses atos de caridade, os 8 níveis de caridade, que eu acho muito interessante, que significa bem o que a gente ainda hoje vê no mundo. Doar de má vontade. Aqueles que doam porque são obrigados a doar, porque o vizinho ou a família está de olho e se sente obrigado pela sociedade a doar. Doar menos que pode, porém de bom humor. Já é um nível acima. Já está doando alguma coisa. Podia doar mais, mas pelo menos não reclama. Doar somente quando solicitado. Esse é o maior número. Só quando alguém vai lá e bate na porta e pede,
e eles garantem que você vai poder descontar do imposto de renda, que eles doam. Na evolução nossa, doar antes de ser solicitado, esse já devia ser o nível que nós aqui estamos. A gente que vem no centro espírita já devia estar pelo menos nesse nível. Já devia estar doando sem precisar ser solicitado. Doar de maneira que o doador não sabe quem será o receptor. Isso é importante também, porque não deixe a mão direita ver o que a sua mão esquerda faz, como disse Jesus. Doar de maneira que o receptor não sabe quem é o doador, para não humilhar a pessoa que está recebendo. Você não se apresentando para a pessoa para quem você está doando, você não humilha a pessoa, porque sempre é humilhante você ter que pedir ajuda aos outros em forma monetária, principalmente. E doar de maneira que nem o receptor nem o doador sabem quem cada um é. Ou seja, o trabalho feito de ajuda que já as ONGs trabalham assim, elas arrecadam e distribuem sem quem está doando sabe quem recebe, e quem recebe não sabe quem está doando. Mas, obviamente, a última é como os judeus, até hoje, trabalham para ajudar uns aos outros. Eles são uma religião muito fechada, muito unida e que se protegem, que é emprestar ou arranjar emprego em vez de doar. Mas que nesse caso se preserva a autoestima e encoraja a autoajuda. É muito interessante que isso em 1180, alguma coisa assim, o Maimonides descreveu os níveis de caridade. Ou seja, já nos acompanha as ideias de caridade, as ideias da necessidade de ajudar ao próximo, nos acompanha desde sempre. Nós é que ainda lutamos contra essa ideia dentro de nós, porque a gente ainda se preocupa primeiro conosco, segundo conosco e terceiro conosco, né? Bom, chegamos no centro espírita. Vamos falar da caridade espiritual. Qual é o lema do espiritismo? Fora da caridade não há salvação. Se você vem para um centro espírita, você estuda, você aprende, e você quer colocar em prática no seu dia a dia o que você está aprendendo, porque vir aqui e aprender, mas não colocar em prática, não dá para se chamar de espírita, né? Se você quer colocar em prática, você precisa sempre lembrar que fora da caridade não há salvação. Mas que salvação é essa? Não é a salvação de ser salvo. Não existe a evolução moral que a gente necessita nessa encarnação sem a caridade. Se a gente não se esforça por melhorar o nosso nível de doação ao próximo, de qualquer maneira que seja, a gente está bloqueando a nossa evolução. A gente está sempre evoluindo. Tá? Mesmo que a gente não esteja fazendo nada aqui, que a gente esteja passando por essa encarnação sem fazer o bem ou sem fazer o mal, onde é que a gente está evoluindo? Porque a gente está aprendendo que é inútil você passar uma encarnação sem fazer nada. Então você está evoluindo. Um pouquinho. A caridade espiritual é a alma do espiritismo. Ela engloba todos os deveres do indivíduo para consigo e para com os outros. Por isso, se você não praticar a caridade, você não pode se chamar de um verdadeiro espírita. É o pilar do espiritismo. Mas o que é necessário para praticar essa caridade? Jesus nos disse: ame a Deus acima de todos, ama o próximo como a ti mesmo. É a regra básica. E a caridade é atos, palavras e ações. Em muitos lugares vocês vão encontrar uma mistura da palavra amor com a palavra caridade. Muito mais em inglês do que em português, na verdade. Inclusive nas cartas de Paulo,
você encontra onde deveria estar caridade escrito amor, principalmente nas igrejas protestantes. Caridade, uma vez eu perguntei para o Raul Teixeira como é que ele definiria a caridade para a gente. Porque a gente tinha esse problema dos americanos, logo que a gente começou aqui a divulgar o espiritismo em inglês, dos americanos usarem o amor. Inclusive, uma das primeiras traduções que foram feitas do Evangelho para o inglês, a pessoa que traduziu substituiu todas as caridades por amor. Então, o lema ficou fora do amor, não há salvação. Que fica meio estranho, né? E aí o Raul Teixeira falou para mim, vocês têm que explicar que caridade é o amor em ação. Que aí você começa a entender porque o amor pode ser uma coisa muito passiva. Você tem amor a algo, mas não faz nada. Mas se você coloca o amor em prática, o amor global, não o amor individual, aí você começa a praticar a caridade. O Espiritismo só nos pede para esforçarmos para ser melhor hoje do que fomos ontem. Esse é o básico do o que é ser espírita. É ser melhor hoje do que éramos ontem. Bom, e o que acontece então no centro espírita? Quais os serviços que podem ser praticados no centro espírita que envolvem a caridade? Todos. Qualquer serviço no centro espírita envolve caridade. Porque ninguém está recebendo nada para estar aqui. Todos aqui estamos porque queremos estar, a não ser que tenham sido forçados pelos pais. Mas, como não estou vendo nenhum, eu sei que a Bia está aqui porque ela quer, então não tem ninguém que foi forçado a vir aqui. Espero que nenhum marido ou esposa tenha forçado o outro a vir. No Espiritismo a gente tem assistência social. No Brasil é muito comum os centros espíritas irem distribuir comida, irem distribuir todos o auxílio material possível. Aqui nos Estados Unidos a gente aprende que o auxílio material não deve ser a função básica do centro espírita, não. O auxílio moral deve ser o que o centro espírita deve focar, porque a necessidade de apoio moral que existe nesse país, nos asilos onde os velhinhos são largados pela família e ninguém visita, esse é o apoio, esse é a assistência social que nós, espíritas, podemos oferecer nesse país. As pessoas vêm do Brasil, e eu sei que vocês aqui têm essa experiência também, e querem saber como ajudar. O que eu posso fazer para ajudar? Porque lá eu fazia sopão. Aqui a gente não precisa sopão nos Estados Unidos. A assistência social está longe de ser boa, está longe de ser excelente, mas existe. Ao contrário do Brasil, onde tem lugares que não existe mesmo. Então, existem maneiras da gente prestar assistência social nesse país, muitas maneiras eficientes. A gente lá no SGNY faz essa visita aos asilos, o pessoal do Inner Enlightenment faz também, toda semana, e que é o ponto alto da semana dos velhinhos lá, quando a gente fica 1 hora com eles. Tão pouco que a gente pode fazer. Assistência fraterna, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também. Palestras e estudos regulares. Cadê a caridade nisso? Quando você está num estudo ou numa palestra dividindo com o público os seus pensamentos, os seus problemas, as suas ideias, e o público recebe e ouve exercitando paciência, tudo isso é caridade. Obviamente, educação espírita para crianças e jovens, que vocês aqui têm, um trabalho muito bonito. Passes é caridade? Passes é caridade também. Você está fazendo um serviço, você está ajudando ao próximo, mesmo que você esteja sendo só um intermediário do mundo espiritual, é caridade. A mediunidade, a reunião mediúnica é uma caridade aos espíritos necessitados. Quem disse que a caridade precisa ser só com os encarnados? A caridade com os desencarnados também é importante. Obviamente, o evangelho no lar, quando a gente pratica a caridade no nosso lar, auxiliando
os membros da nossa família e os espíritos que são trazidos para participar conosco do Evangelho no lar e aprendem conosco um pouco sobre o Espiritismo, o Evangelho. Num centro espírita, a equipe de trabalho é composta de encarnados e desencarnados. O que une esses dois times? O amor. A conexão tem que ser fraterna entre nós que estamos aqui e os espíritos que trabalham conosco no lado espiritual de todos os centros espíritas. Do lado espiritual, o André Luiz nos fala que para ser trabalhador no plano espiritual é preciso boa vontade, força interior e equilíbrio psicológico. Não é muito, né? Mas quantos espíritos não têm? 1, 2 ou os 3, as 3 características. Se vocês lembram do nosso lar, aquele caso famoso daquela moça que da bônus hora, que ela não acumulava bônus hora e que foi reclamar que não tinha bônus hora suficiente. O que faltava ali? Boa vontade, força interior, equilíbrio psicológico. E ela estava no nosso lar, faltava tudo para ela. Por isso ela não podia ser uma trabalhadora ainda num trabalho de apoio ao mundo dos encarnados. Obviamente o trabalho espiritual nos centros espíritas depende dos trabalhos que os centros espíritas fazem. Infelizmente no Brasil hoje existem muitos centros espíritas que se desviam ou se desviaram dos ensinamentos de Kardec, do ensino básico do espiritismo e se encaminharam por diversas avenidas que podem ser válidas, podem ser úteis, mas não são espiritismo. Então a gente precisa sempre ter muito cuidado em separar o que é espiritismo e o nosso trabalho dentro de um centro espírita com o que não é espiritismo e pode ser praticado e deve ser praticado fora de um centro espírita. E também muito cuidado com a literatura que vem por aí. Outro dia eu fiquei chocado com a informação que são publicados 50 livros espíritas por semana no Brasil. Novos. A gente precisa aprender a separar o joio do trigo. Quem já leu os 440 livros do Chico, daí você pode começar a ler os 200 e poucos do Divaldo. Depois a gente vai para os outros. Isso para quem não começou com as obras básicas ainda, né? Kardec tem mais ou menos umas 30 obras, apesar da gente achar que é só 5. São 5 básicos, mais 12 revistas espíritas, já são 17. E aí tem todos os outros de Kardec, são 30. Então começamos por aí. Já os encarnados, o que precisam os encarnados para trabalhar num centro espírita? Precisa respeito ao próximo, entender as diferenças que existem entre nós, mas principalmente valorizar as semelhanças e o nosso interesse comum, praticando a fraternidade universal. Um trabalho em um centro espírita envolve respeito aos companheiros de trabalho, respeito às diretrizes da casa e vontade de trabalhar, vontade de ser útil, qualquer que seja o trabalho. Existem milhões de trabalhos necessários num centro espírita, desde abrir a porta e limpar, até ser diretor de estudos, palestrante, ou todas as outras atribuições que a gente tem num centro espírita. Precisa boa vontade, precisa paciência e precisa caridade. Assistência fraterna. Todo centro espírita necessita ter assistência fraterna para aqueles que chegam desesperados em busca de ajuda. A caridade, o trabalhador que atende essas pessoas que chegam num centro espírita em busca de auxílio, é uma prática de caridade.
Obviamente, quando a gente está conversando e prestando auxílio a alguém, se a gente abre aos mentores espirituais, eles estão lá para nos ajudar. Eles nos trazem todo o auxílio que necessitamos. Os casos que a gente recebe num centro espírita são, em geral, problemas de saúde, doenças graves, conflitos íntimos, problemas familiares. Infelizmente, 90% das pessoas que vêm pela primeira vez a um centro espírita vêm pela dor, em busca de auxílio, e não pela curiosidade, pela vontade de aprender, pelo interesse do que acontece do lado de lá ou do lado de cá. É o nosso estágio evolutivo. Então, o desespero ainda nos guia para buscar soluções que às vezes a gente acha que vão ser milagrosas, e muita gente chega no centro espírita buscando essas soluções milagrosas, e quando não encontram, alguns ficam, alguns vão embora. Mas o orientador precisa estar preparado para lidar e para lidar com as expectativas desses pacientes que vêm em busca do nosso auxílio. A paciência e a caridade são a parte que a gente exercita fazendo esse trabalho. Sempre tendo certeza que os espíritos trabalham também junto com a gente. Eles examinam o paciente e, sabendo o que o paciente tem, eles vão inspirar o dialogador, o trabalhador que está conversando com o paciente, para poder encaminhá-lo da melhor maneira possível para poder tentar solucionar o caso. Então, essa moça que chega com tendências suicidas, com pensamentos negativos, claramente obsediada, ela é encorajada a se dedicar a obras de caridade. A gente volta para o mesmo tema, sempre em círculo. Quando a gente se dedica aos outros, para de pensar um pouco em nós e começa a pensar nos outros, a nossa saúde melhora, os nossos problemas mentais diminuem e o nosso sofrimento também diminui. Quando a gente fala de palestras, por que a gente faz prece inicial num centro espírita? Cada um chega aqui trazendo seus problemas do dia a dia, que são muito naturais. Todo mundo tem seus problemas, tem suas dificuldades no dia a dia lá fora, e você chega aqui e você precisa entrar em harmonia com o grupo e com os outros trabalhadores. A prece ajuda a todo mundo a elevar um pouquinho o nível, a vibração mental, e se coordenar uns com os outros e se coordenar também com os mentores. Então, obviamente, quem faz a prece inicial está sempre inspirado, como vocês podem ver pelos mentores espirituais, inspirado para levar a mensagem que a gente precisa ouvir. A gente sempre precisa lembrar que a leitura inicial e que a prece inicial são pessoais. A gente está aqui porque é exatamente para nós. A gente precisa ouvir aquela prece, precisa ouvir aquela mensagem, aquele dia. É muito fácil a gente pensar que é para os outros, é para o meu vizinho, é para minha tia, mas não, é para a gente. Presta atenção e vê se não se sempre cabe dentro do que nós necessitamos. As palestras são um trabalho em grupo. O palestrante trabalha junto com o mentor. Mas, diferente do que eu ouvi uma vez um palestrante falar, que ele nunca se prepara porque os mentores cuidavam do trabalho, eu já ouvi isso, acreditem ou não. Obviamente, os mentores não podem fazer o trabalho por nós. Se você não se prepara, não estuda, os mentores não podem enfiar ideias na sua cabeça que não estavam lá. Então, o palestrante é inspirado, é guiado pelos mentores
se utilizando dos recursos que ele ou ela possuem. Mas o trabalho de se preparar, de estudar, de ampliar o conhecimento espírita e correlacionado ao espiritismo, também indo buscar em fontes externas outras informações, é parte do trabalho que o palestrante tem que fazer para receber a ajuda espiritual. Porque daí quando você vem fazer a palestra e você está falando e de repente você fala alguma coisa que não sabe de onde veio, são os mentores ajudando e trazendo a palavra certa na hora certa. Mas eles não podem inspirar a gente a falar o que não está na nossa memória. Bom, durante a palestra, isso é o que acontece com muita gente, né? A gente desvia o atendimento, a atenção, dorme. É uma caridade com o palestrante, mesmo que ele seja chato, a gente tentar doar as nossas energias para que o trabalho seja bem sucedido. É um trabalho conjunto. A gente está aqui para dividir as experiências e o aprendizado. Então, da mesma forma que o palestrante tem que fazer a parte dele, se preparando e trazendo a ideia, o público tem que fazer a parte dele e não ficar pensando no jantar de depois, ou no jogo de futebol, ou outras coisas mais. Não é fácil, a gente chega cansado, a gente tem preocupações da vida, é muito fácil a gente se distrair, ninguém aqui está pretendendo dizer que a gente vai conseguir focar 100% do tempo no que está acontecendo no palestrante. Mas cada vez que o pensamento escapar, a gente precisa realizar que isso está acontecendo e tentar nos trazer de volta para o estudo, para a palestra, para o que for, para poder utilizar, se beneficiar desse trabalho e ajudar o palestrante. Uma coisa muito interessante, né, nos livros de orações, aqueles livros que a gente põe o nome dos pacientes que estão necessitando de ajuda, algumas pessoas vêm aqui, escrevem o nome e falam, pronto, me livrei do problema. Agora eles que cuidem. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só me pediram para pôr o nome aqui, eu pus o nome, nem sei direito quem é a pessoa, não sei direito qual é o problema. Tá aí, eles vão cuidar. Existe ajuda? Existe. Ajuda sempre existe. Mas se a gente pode participar da ajuda, se a gente pode fazer a nossa parte em prece, em pensamento, a gente vai ser de um auxílio muito grande para aqueles que estão necessitados. E, obviamente, estaremos praticando a caridade, que é o nosso dever. Os espíritos estão vendo os nomes que existem lá, e nesse caso, por exemplo, eles veem é um dispositivo tipo um iPad que eles usam, né? E eles veem o nome desse Antônio, vão na plateia e veem a mãe do Antônio, se conectam mentalmente para entender as preocupações dela com o filho, descobrem que a mulher abandonou ele com os filhos pequenos e que ele estava em profunda depressão. Então, eles imediatamente, 2 trabalhadores, se dirigem à casa dele para prestar assistência. É assim que funciona o livro de orações. Simples assim. E eles vão lá para o Brasil também. Eu sei que vocês põem um monte de nome dos familiares no Brasil, porque geralmente são lá que a gente tem os problemas, né? Os familiares de muitos de nós estão lá. Eles vão lá também, tá? Para eles não tem problema não. O importante é a gente fazer a nossa parte também, porque senão o trabalho fica pela metade. Eles recebem um auxílio possível, mas a equipe de trabalhadores também espirituais também é limitada e também tem um tempo limitado. Eles vão trabalhar por prioridade. Fica mais fácil ajudar os que estão sendo ajudados. Os que não estão sendo ajudados, os que estão sendo ignorados, vão receber ajuda também, mas na medida do possível. Mas a nossa parte é escrever o nome e não esquecer que a gente escreveu o nome. É continuar no trabalho, na oração, na prece.
Esse aqui eu nem preciso falar para vocês aqui, porque vocês fazem esse trabalho muito bem feito, muito melhor do que os outros centros por aqui. Mas, voltando ao artigo do Stephen Post, os jovens e adolescentes que fazem trabalhos de assistência, de caridade, são, eu esqueci a porcentagem, mas muito maior a porcentagem, menos suscetíveis a se envolver com drogas, a se envolver com bebidas alcoólicas. Eles precisam fazer esse trabalho voluntário 2 vezes por semana. É voluntário no sentido de que eles não recebem nenhuma remuneração. Eles precisam ser forçados a fazer esse trabalho, precisam. Infelizmente, essa é a nossa parte, a gente tem que educá-los. Mas, de novo, um estudo prova que esses jovens são muito mais bem-sucedidos na vida. Eles fizeram um estudo desde os anos 60. Jovens que praticam a caridade desde pequenos são mais bem-sucedidos na vida globalmente, profissionalmente, familiar, de saúde. Então, o que a gente pode fazer num centro espírita, que é o que vocês fazem aqui, é educá-los no espiritismo, educar os pais e realçar a importância da educação para jovens e crianças não acabar aqui. Os pais têm que levar isso para casa, têm que continuar esse trabalho em casa, porque na verdade tem muita gente que traz os filhos para o centro espírita, põe eles lá no centro espírita e fala, não, já fiz a minha parte, agora o centro espírita que os eduque. Não, a educação é dos pais. O centro espírita orienta os pais e os filhos, dá o direcionamento, mas os pais têm que fazer o trabalho em casa, continuar o trabalho e monitorar se os filhos estão sendo... se esse trabalho está dando resultado com os filhos. Não estou pretendendo que é fácil aqui não, viu? Todos nós que temos filhos aborrecentes e outras coisas sabemos da dificuldade que é isso. Mas essa é a verdade. É comprovado, está no artigo lá, e a gente sabe do centro espírita. Os jovens que se envolvem com o espiritismo ativamente desde pequenos são menos propensos a fazer as bobagens características da adolescência e da juventude. Bom, os passes. Se eu estou dando passe, eu estou praticando a caridade? Sim, porque você está sendo um intermediário de auxílio à pessoa que está recebendo o passe e do mentor espiritual. A energia atinge primeiro o passista, que transmite ao paciente junto com as próprias energias. É mais um trabalho que podemos fazer no centro espírita de caridade. É uma ajuda terapêutica a todo tipo de condição e que restabelece o equilíbrio entre o espírito, corpo físico e corpo espiritual. Também é uma parte muito importante do centro espírita e um trabalho de caridade. Aí a gente tem alguns exemplos de passes. Aqui você vê esse aqui que está pensando no trabalho enquanto está recebendo o passe. Ele está recebendo algum benefício? Tá, mas muito menos do que essa aqui que está completamente concentrada e aberta a receber os benefícios espirituais. Então, também quando você está recebendo o passe, também ficar em oração e concentrado no que está acontecendo e não se distrair. A água magnetizada, os espíritos sabem exatamente o que a gente precisa e a gente recebe a água com o remédio que a gente precisa para nosso balanço. No estudo mediúnico, como é que a caridade é praticada? Bom, a maioria dos trabalhos mediúnicos em centros espíritas hoje em dia é de assistência, socorro aos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores vêm em busca de esclarecimento, de entendimento, de todo tipo de ajuda.
Então, quando nós estamos trabalhando numa reunião mediúnica, em qualquer que seja a posição, seja como médium, seja como doutrinador, seja como passista, seja como suporte, todas funções igualmente importantes numa reunião mediúnica, obviamente nós estamos praticando a caridade. Aí vocês veem o trabalho dos espíritos numa reunião mediúnica, que nosso trabalho aqui é apenas uma pequena parcela do trabalho que é feito do lado de lá. O Evangelho no Lar, como a gente mencionou, é um instrumento para o crescimento espiritual, porque a gente vai aprendendo, estudando o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus, e a gente faz caridade conosco mesmo, com nossos familiares e com os espíritos. Cada vez que você faz um Evangelho no Lar seriamente, no mesmo dia, mesmo horário, toda semana, e com um sincero desejo de ajudar, os espíritos trazem espíritos necessitados que precisam ouvir aquela mensagem do dia e que vão fazer participar do seu Evangelho no Lar aquele dia. Não se preocupe não que eles não ficam, não. Eles são levados embora depois, tá? Não fica lá perturbando, não. Mas é um serviço de caridade, então, que a gente pode fazer no Evangelho no Lar. Então, para concluir aqui, vamos lembrar que muitos são chamados para trabalhar com Jesus, mas poucos são os escolhidos. Porque, na verdade, são poucos que permanecem fiéis ao trabalho, colocando a obrigação acima do ego. É muito fácil a gente começar a trabalhar, mas o nosso ego entra no meio rapidinho e a gente quer atingir posições, a gente quer fazer da maneira que a gente sabe, que a gente acha certo, não ouve os outros, e aí esse centro espírita não serve, eu vou para o outro também não serve, porque tem sempre algum problema. Ninguém é perfeito, nenhum centro espírita é perfeito, nada nesse planeta é perfeito. Mas o nosso trabalho é nos adaptar aos lugares e não fazer os lugares se adaptarem a nós. Essa é a verdadeira caridade que nós podemos fazer conosco mesmos. Essa é a nossa caridade pessoal. É essencial entender que ninguém é insubstituível. O trabalho do bem não necessita de nós. Nós é que precisamos do trabalho. Se você virar as costas e for embora do centro, mesmo que você seja o presidente ou a presidente do centro, o centro vai continuar a existir, o trabalho vai continuar a ser feito, outros vão aparecer, talvez até melhores que você. A única pessoa que vai sofrer vai ser você. Então, não adianta a gente pensar que é insubstituível em nenhum lugar. Mesmo porque todos nós, sem exceção, vamos voltar para o mundo espiritual alguma hora. Pode não ser logo. Tomara que não seja logo. Mas nós vamos voltar. Então, quando a gente voltar, alguém vai ter que substituir a gente aqui no trabalho. E o trabalho vai continuar. Como disse Emmanuel, na arena cristã, começar é fácil, continuar muito difícil, e somente podemos alcançar o fim com muito sacrifício. É importante ter essa noção. Não vai ser fácil. Vai ser uma luta. É uma luta diária. É um esforço diário. A caridade não faz parte de nós. E ainda não vai fazer parte de nós quando a gente sair dessa encarnação. E ainda nem na próxima, ou na próxima, ou na próxima. Mas a gente precisa fazer o exercício dela no nosso dia a dia. O tempo inteiro. Nos chamar a atenção para buscar a caridade em nós e fazer o esforço. Lembrando que o fim essencial e exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora. Nós só estamos no Espiritismo porque nós queremos melhorar. Senão, se a gente está no Espiritismo porque a gente quer ficar do jeito que está, estamos no lugar errado. O Espiritismo nos pede o nosso esforço e a nossa melhora. Então, para terminar, um caso do Chico Xavier, que alguns de vocês conhecem. O Chico estava uma vez andando atrasado para o trabalho e de repente uma mulher do outro lado da rua o chamou.
ele estava atrasado, fingiu que não ouviu e continuou caminhando. Aí o Emmanuel apareceu, interrompeu e falou: onde você pensa que vai? Aí o Chico falou: eu estou atrasado para o trabalho. Aí o Emmanuel: bom, já que está atrasado, então para e vê o que a mulher quer, né? Já está atrasado mesmo. Aí a mulher falou para ele que ela tinha saído do centro e que ela tinha recebido uma receita do mentor, mas que ela não tinha dinheiro para comprar o remédio receitado pelo mentor. Aí Chico disse a ela: Emmanuel está me dizendo para você cortar a receita em pedacinhos e tomar 2 vezes por dia com um copo d'água, os pedacinhos de papel. E aí Emmanuel pediu e aí o Chico foi embora e pediu para o Chico virar e olhar para trás, e aí raios coloridos e luminosos o banhavam pela gratidão da mulher. Tão simples, tão pequeno ato de caridade que ele fez, ele parou na rua para conversar com ela, para ouvir ela. 2 minutos. E olha o benefício que ele recebeu. Nós estamos falando do Chico aqui, né? A verdadeira caridade não é demonstrada somente na beneficência, mas na união de todas as qualidades do coração em bondade e benevolência para com o semelhante. Eu espero que vocês tenham tido uma ideia de como é simples, mas como é importante a prática da caridade no nosso dia a dia. Todos nós temos capacidade para isso. Todos nós podemos praticar a caridade nos diversos aspectos da nossa vida. Só precisamos um pouquinho de esforço para começar e persistência para continuar no trabalho. E o benefício vai ser nosso, não vai ser dos outros. Quem faz a caridade recebe muito mais do que quem recebe a caridade. Muito obrigado a vocês.